Bom, gente, eu tô bem ansiosa pro nascimento da Lorena e até para saber que signo que ela vai ser. Eu fico aqui calculando as semanas, que lá em casa nós temos uma pisciana, sou eu, temos um leonino, um capricorniano e talvez a possibilidade de uma outra leonina. Então a gente fica, né, imaginando como vai ser, as características, a personalidade. E o mapa astral eu acho que é uma coisa muito importante na vida da gente, né? Tô com a astróloga Juliana Xavier aqui comigo para falar um pouquinho disso, desse lado pessoal, né? O mapa astral pessoal e também de empresas, que inclusive a gente tá aqui no Parque das Nascentes. Vamos falar um pouquinho do mapa astral daqui do condomínio, mas eu não sabia que podia fazer para empresas, né? Uma coisa até nova para mim, que eu gostaria que tu explicasse um pouquinho pra gente como que funciona. Prazer estar aqui, né? A gente conversar um pouquinho sobre um tema que é tão bacana, que muitas vezes não tem tanto conhecimento. Na verdade, tudo aqui embaixo na Terra, digamos assim, pode ter um mapa astral, né? A gente pode ter o nosso mapa astral, a gente pode ter o mapa astral do nosso filho, ele nasce e a gente já pode fazer o mapa dele. O nosso gatinho, o nosso cachorrinho, se a gente sabe o horário que ele nasceu, a gente pode fazer o mapa. Então, tudo que é criado pode ter um mapa astral, inclusive de uma empresa. O mapa astral, ele revela as potencialidades que aquele ser, né, que aquela entidade tem ao iniciar a sua vida, digamos assim. Então, nós, enquanto seres humanos, temos o nosso mapa astral nos mostrando uma ferramenta, nos mostrando aquilo que é o nosso potencial de vida. E para uma empresa, a mesma coisa, né? De acordo com o objetivo que uma empresa tem, aonde ela quer chegar, o mapa astral mostra qual a potencialidade, quais os potenciais e o caminho que ela pode trilhar para chegar lá. Que bacana. E como que é feito esse mapa astral? O que precisa para a gente começar, né, a partir para fazer um mapa astral? O mapa astral de uma empresa depende muito assim do objetivo do responsável. Pode ser no momento em que cortam a tirinha, né, para inauguração. Pode ser lá no momento em que a empresa foi registrada, né? Pode ser o momento, por exemplo, que o primeiro morador entrou. Tudo depende do objetivo, mas geralmente a gente utiliza os dados da empresa quando ela foi registrada, né? Porque tem inclusive até mesmo o horário, e a gente precisa saber o horário. Então o documento oficial da empresa que consta o horário em que ela foi lá registrada é o que a gente utiliza para o mapa da empresa. Para nós, astrólogos, o mapa astral ele é uma ferramenta de autoconhecimento. É como se tu tivesse uma maletinha, uma cesta, né? Bem bonita, assim, quando tu nasceu. O que tem na tua cesta? De repente, em algum momento da vida, tu quer um garfo e uma faca. Mas aí tu abre a tua cesta, opa, tem 2 colheres. O que eu faço com 2 colheres? Eu vou ter que me virar? Né? Então, por exemplo, assim, tu tem uma potencialidade, né? Tu tá lá diante de algum sonho. Ai, meu sonho é trabalhar como apresentadora. Será que meu mapa mostra isso? O mapa mostra, tu tem uma capacidade com o público muito grande. Mas tu pode ser uma pessoa, muitas vezes, que tem dificuldade de expor as tuas ideias por conta de não se sentir seguro ou por alguns bloqueios que até mesmo podem ter acontecido na infância. Então mostra até mesmo assim, de tudo que a gente já pode ter passado. E eu fiquei curiosa agora falando disso de empresa, o que os astros falam aqui no condomínio Parque das Nascentes, né? Que estamos aqui nesse ambiente tão gostoso e muito promissor esse condomínio, né? A gente sente a energia boa, então eu imagino que o mapa astral seja incrível também. Sim, até a primeira coisa que eu realmente pensei quando eu abri o mapa das nascentes, que mapa interessante, né? Principalmente pela proposta que ele tem. Bom, o dia em que o parque foi registrado, né? Foi no dia 8/8/2021, né? 8/8, então, o parque, digamos assim, nasceu sob o arquétipo de leão, tá? E uma questão curiosa também é que nesse mesmo dia, a Lua também estava em Leão. Então nós temos aqui no mapa do parque a conjunção de Sol e Lua em Leão, marcando a Lua nova. E nova fala de quê? De início. Novas sementes que nós queremos plantar, novas ideias e olha a relação com a simbologia do nome, né? Nascentes. Isso já foi a primeira coisa que me chamou a atenção. A proposta do parque, né? Se a gente entra ali no site do parque, a gente já vê essa proposta dele. Ele quer ser um lugar onde ele oferece tudo que os moradores vão precisar, né? Digamos, os moradores eles vão ter uma área de relaxamento, uma área de entretenimento, eles vão ter questões comerciais, né, que eles possam resolver dentro do seu condomínio mesmo. E isso é uma natureza muito característica do signo de Leão. Leão é um signo que é regido pelo Sol. E o nosso astro-rei, ele é o quê?
centralizador, tudo acontece ao redor dele. Todos os planetas giram ao redor do Sol. Os leoninos, né, essa natureza, esse arquétipo leonino é de liderança, de ser porta-voz, de estar centrado numa atividade e ele ter o seu público, ele ter a sua plateia. Então, Sol e Lua em Leão realmente mostra bem forte essa natureza, essa proposta que o parque quer ter em ser centralizador das suas atividades. Os moradores, eles possam ter tudo o que eles precisam aqui dentro. E isso é o Sol. Se a gente está tomando o nosso Sol diário, a gente tem tudo o que precisa, porque o Sol é calor, o Sol gera vida, o Sol gera luz, o Sol gera vitalidade. E aí, olhando o mapa do parque, é outra questão que me remeteu muito, tá? Eu sinto que os moradores que vão vir para cá, eles vão ter a área do parque como o seu centro de revitalização. Então, a energia que vai se encontrar muito é essa de revitalização, tá? E, por último, né, o arquétipo de Leão é um arquétipo que se preocupa em ser autoridade em algo, né? Os leoninos, a natureza leonina quer ser referência, quer ter destaque, quer ter reconhecimento, quer ter renome. E eu acredito, olhando o mapa, que o responsável, por exemplo, desse empreendimento, ele quer que o Parque das Nascentes seja isso, um referencial de moradia de tudo que há de mais inovador, mais moderno. Lembrando que inovador hoje em dia não quer dizer somente tecnologia, mas inovar em propostas, até mesmo humanistas. Justamente se voltar novamente, veio pandemia, veio toda essa reflexão que a gente teve e de voltar para dentro de si, de parar, de pensar, aqui esse senso holístico a gente sente isso, então tem essa energia já do mapa e ela está concretizada, né, aqui, a gente vê isso. Então, pelo mapa agora a gente vê mais ainda que quem morar aqui com certeza vai ter todo esse complexo energético, digamos assim, né? Revitalizador. E sabe que o arquétipo de Leão, ele também está relacionado com hobbies, lazer, prazer. O arquétipo que está relacionado, por exemplo, às festas, ao entretenimento. Então as pessoas aqui também vão encontrar isso, um momento, um centro de lazer, de entretenimento, de algo prazeroso para elas. Até uma questão que eu esqueci de ressaltar, Leão está relacionado com o coração. E o coração, para as antigas tradições, é a morada da alma. O centro holístico, por exemplo, não é só um lazer para o corpo, né? Ou para a mente, é para a alma também. Assim como toda a proposta do condomínio. Bom, Ju, eu sou ainda um pouco leiga nesse assunto, né? Tô descobrindo, eu estava falando das 12 casas e toda essa parte mais técnica, vamos dizer assim. O que compõe um mapa astral? O que a gente pode descobrir pontualmente a partir dele? Eu fico muito curiosa em relação a isso. Vamos falando então um pouquinho disso, né? E já vou trazendo o gancho sobre o que a gente enxerga aqui no mapa desse empreendimento. Falei sobre a questão do Sol e da Lua, que é um ponto no mapa astral bastante importante, que é o desenvolvimento daquela identidade mesmo. Então, a identidade do parque, nós podemos dizer que é bastante referente ao leão, né? O arquétipo de leão. Então, a gente fala arquétipo porque nós não estamos falando de uma pessoa, né? Então, os signos, eles não são somente características, nós dizemos que eles são uma natureza, um arquétipo, por isso que a gente pode colocar em qualquer outra questão da vida, que não só um ser humano. E uma coisa que chama a atenção do parque é que ele tem o Sol, a Lua e também o Mercúrio, que é um planeta importante, que depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, na casa 9. Então, a casa 9, né, as casas astrológicas, são as áreas da vida ou as áreas que o empreendimento vai ter que lidar. E a casa 9, tanto para a vida quanto para o empreendimento, é a casa que se relaciona ao estrangeiro, né, às longas distâncias e também ao conhecimento superior. Então, a casa 9 é aquela casa que diz sobre o conhecimento que nos ajuda a entender mais, a se aprofundar mais sobre algo. Então, por exemplo, pode se relacionar a um aperfeiçoamento de um conhecimento, mas também fala a casa 9 de um conhecimento superior que nos ajuda a entender melhor a vida. Então a casa 9 representa a fé, a filosofia, a religião, as crenças, a espiritualidade, né? Então isso chama a atenção também de que a proposta está buscando que os seus moradores tenham uma conexão, de repente, que vá um pouco além daquilo que se concebe na vida. A casa 9 ela é simbolizada pela natureza de Sagitário. E nós temos Sagitário no ascendente do condomínio, né, do parque. O ascendente, tanto para uma pessoa quanto para uma empresa, é como ela quer ser vista, é o seu cartão de visitas. Como que ela se porta, né? Então, muitas vezes,
o morador ele vai ter a impressão de Sagitário do condomínio, mas quando conhecer mais sobre o condomínio vai ter a impressão de Leão. E as pessoas são assim também, né? Às vezes o que a gente enxerga numa pessoa é o seu ascendente. Então, é a sua personalidade. O condomínio, então, ele tem o ascendente Sagitário. Sagitário tem essa natureza de ir além, né? Superar os seus obstáculos, crescer, se expandir. Então mostra essa natureza expansiva do parque, no sentido assim, como que eu posso ir além daquilo que eu ofereço, do que somente uma moradia, né? Sagitário, então, também ele se mostra como um lugar, uma natureza que proporciona esse acesso ao conhecimento. E um outro ponto também que me veio, né, me surgiu muito forte do mapa, é que o idealizador, ele foi buscar fontes em outros lugares do mundo. Foi se inspirar em culturas estrangeiras para trazer para cá, no local, tá? Essa proposta. Então, essa natureza de buscar expansão, de olhar para fora, olhar para cima, é bastante reforçada no mapa. E é bem inovador, né? Isso demonstra... Você ficou falando e eu pensando, é um parque totalmente inovador, a gente não tem nada aqui semelhante na região, então tá explicado. E a palavra inovador é uma palavra muito bem utilizada, né, para o condomínio. Por quê? O regente do signo de Sagitário é o planeta Júpiter. Então, nós temos que olhar, né, o regente do ascendente para entender as ferramentas que o condomínio vai ter para chegar nesse objetivo dele, né? E o Júpiter do condomínio está onde? No signo de Aquário, que é um signo que fala de inovação, de tecnologia, de modernidade, né? De abandonar o obsoleto e abraçar o que tem de mais novo como uma forma de melhorar a vida. Só que, e aí aproveitando o gancho de onde está esse Júpiter, né, no condomínio, o Júpiter está na casa 3, que no mapa astral, a casa 3 se refere à mente, a como nós buscamos estudar, né, como, enfim, o funcionamento da mente, mas também a casa 3 fala da vizinhança, das proximidades. Então, já que nós estamos falando de um condomínio, podemos falar, além de Júpiter, ele tem Saturno ali, tá? E em Aquário, na casa 3. E Aquário, na casa 3, remete muito à energia da fraternidade, né? Aquário é o signo que fala dos grupos, das amizades, das pessoas que se reúnem num mesmo ideal. Então, pela essa energia, o idealizador ou as pessoas responsáveis por esse condomínio, elas vão sentir essa responsabilidade de como eu também posso proporcionar mais a união das pessoas. Não é somente, eu ofereço uma sala de meditação e quando vem um morador só aqui sozinho, né? Como que eu posso oferecer uma atividade para que as pessoas possam encontrar, de repente, muito mais do que vizinhos, mas parte do seu grupo? Ju, eu queria entender um pouquinho essas 12 casas do mapa astral, de uma forma bem pontual, o que são, né? O que engloba? Família, né? Vida social, quais são essas 12? O mapa astral, ele é composto, então, por uma mandala, que a gente chama, né? Que é composta dessas 12 casas astrológicas, que significam as áreas da vida, né? Então, por isso que ele é um grande guia, né? Porque, por exemplo, assim... Agora eu vou falar sobre cada uma, mas existe uma casa astrológica, por exemplo, que fala da família. Então, eu sei pelo meu mapa como que eu sou dentro da família, qual o tipo de relacionamento que eu tenho com a minha família. O ascendente, ele é o nosso cartão de visitas. É como a gente se porta, a nossa conduta. Então, para uma pessoa é assim, né? É o nosso cartão de visitas, aquilo que a gente transparece. Para uma empresa também. É muito da sua personalidade. Mas é a nossa essência ou é só como a gente transparece? Isso, como a gente transparece. Como os outros nos enxergam, não necessariamente o que a gente é lá no íntimo, ou sim. Eu até fiquei com dúvida agora, porque eu sou pisciana com ascendente em Áries. Então eu vou agir mais para os outros como Ariana, mas lá no fundo eu tenho características de peixe, a grosso modo falando, né? Perfeito. A nossa essência é o Sol. Né? Então, a tua essência é pisciana, né? Assim como do parque, a essência dele é leonina. Mas como tu se apresenta no mundo é de uma forma ariana, tá? Por exemplo, Áries é um signo de iniciativa, né? De proatividade, uma pessoa que vai atrás dos seus sonhos, porque peixes é isso, peixes é sonho, e uma pessoa com ascendente Áries então eu sei como ir atrás dos meus sonhos, o que eu preciso buscar, não fica lá esperando, por exemplo. Né? O condomínio, então, o parque, ele tem essa identidade sagitariana,
né? Então, através de busca de conhecimentos, ele vai lapidando essa essência leonina, né? De ser referencial, por exemplo, em uma área. Nós temos a casa, então o ascendente marca a casa 1, tá? A casa 2 é uma casa que está relacionada aos recursos financeiros e materiais. A casa 3, ela fala como a nossa mente funciona, como nós nos expressamos e como que nós lidamos com tudo que está próximo de nós. A casa 4, ela fala do lar, da família, como que nós somos no íntimo da nossa casa. E até puxando um pouquinho o gancho, tá? A casa 4 do parque é bem curiosa, porque ela tem o signo de peixes, tá? E peixes é um signo que fala do quê? Da conexão espiritual. Peixes é um signo que fala do isolamento, o isolamento é esse saudável, né? Da meditação, da introspecção. Peixes é a relação com o divino. Então, tendo peixes na casa 4, mostra que esse empreendimento, esse projeto e até mesmo as pessoas que virão depois futuramente morar, elas querem encontrar aqui dentro o seu porto seguro. A casa 5 é a casa que fala da nossa criação, do nosso potencial de criatividade. Para uma pessoa, né, a sua marca pessoal. O condomínio ela tem a casa 5 em Áries, que fala de pioneirismo, né, de ser o primeiro, tá? E dentro dessa casa o condomínio tem Urano, que é um planeta que fala de inovação, então reforça aquilo que a gente já vinha falando. A casa 6, ela fala do trabalho, né? Ela fala do cotidiano, das nossas atividades práticas da vida. E para uma empresa é como ela lida com os colaboradores. E a casa 6 também fala de aperfeiçoamento das nossas técnicas de trabalho. E o condomínio, ele tem aqui um ponto interessante, que é o nó do norte, né? Que a gente fala assim de um ponto que está se desenvolvendo no momento, para onde a gente deve buscar. E eu sinto dessa energia que o condomínio vai ter, por exemplo, uma preocupação, ou talvez vai sentir a demanda dos moradores, de que eles possam buscar os seus aperfeiçoamentos aqui mesmo. A casa 7, no nosso mapa, é como nós nos relacionamos com as pessoas, com os outros, fala de casamento, de parcerias, ou muitas vezes o que a união vai ter de potencialidades e de desafios. E a casa 7 de uma empresa é como ela lida com o público. Né? Então, por exemplo, que tipo de público eu vou ter? Digamos, um profissional da comunicação, relações públicas, quer entender mais qual é o tipo de público que ela vai precisar se direcionar. E ele tem a casa 7 em Gêmeos, que é outro arquétipo que fala de conhecimento, estudos, né, de trocas. A casa 8 fala de como nós lidamos com os bens de terceiros. A casa 9, então, seria como ela lida realmente, como nós lidamos, né, com o estrangeiro, esses assuntos que são distantes de nós, seja distantes fisicamente e coisas que são distantes para nós, até mesmo, né, do céu. No caso das referências que você falou também, que foram buscadas fora para trazer para cá. Isso aí. Da inovação, né? E aí se funde com outra casa também. Isso aí, assim, é uma Já costura. tô entendendo. A gente vai costurando. É, porque tudo acaba se relacionando, né? Lógico. Assim, ó, um mapa, ele começa a te dar alguma informação, daqui a pouco ele começa a se repetir, porque tem que ser assim. Nós não somos, né, sei lá, uma miscelânea, assim, de cada hora faz uma coisa, né? A gente tem uma unidade, uma identidade, uma natureza, e ela vai ser semelhante em muitas questões. E até é bom quando algo no mapa reforça, porque você tem mais certeza que aquilo está no teu caminho. A casa 10, né, que a gente chama de meio do céu, é um ponto também bastante importante, assim como o ascendente. Então, o ascendente é a nossa identidade, como nós estamos se portando, né, como as pessoas estão nos vendo. E a casa 10, o meio do céu, é como nós estamos sendo reconhecidos. Então, a casa 10 fala da nossa vocação profissional. É diferente de trabalho, né? Trabalho é o que tu faz no dia a dia e a casa 10 é onde tu quer chegar em termos daquela profissão. A casa 10 fala de projeção na sociedade. Então, não só como tu tá me enxergando, mas como que as pessoas pensam em mim quando elas lembram do que eu faço. Para um empreendimento, a mesma coisa. E até bem mais forte, né, no mapa de uma empresa, porque é realmente como que a sociedade vai me ver. E aqui, como que a sociedade, pelo mapa, fiquei curiosa. É outro ponto bastante interessante. Uhum. Tem o meio do céu em Virgem. Virgem, primeiramente, é um signo que fala de natureza, né? De trazer o natural para a vida.
tá? Virgem é um signo que fala de aperfeiçoamento daquilo que a gente faz. Virgem é um signo que tem um cunho muito prático. Então, eu vejo no mapa do condomínio que não adianta só oferecer conhecimento, não adianta só oferecer proposta. Como que nós podemos trazer as pessoas para praticar isso? Então, essa preocupação que o parque tem de realmente ser esse centro prático, né? Que as propostas são ótimas, existe muita criatividade, existe muita inovação e as pessoas estão fazendo isso mesmo. E nessa casa 10 do condomínio, nós temos 2 planetas, né, bem importantes. Vênus, que é o planeta que se refere aos relacionamentos, à sociabilidade. Vênus é a deusa do amor, da beleza, da arte, do prazer. Então, reforçando esse caráter também social, as pessoas aqui vão estar buscando conviver. E também essa fonte de, por exemplo, Vênus fala do prazer sensorial. Então, aqui, né, tem a natureza, tem a música, tem o som da cachoeira, essa questão sensorial. E ele tem Marte também. Marte é o planeta que fala da ação propriamente. Então, reforçando esse caráter de que não quer ficar só na teoria, a gente vai para a prática. Casa 11 fala dos grupos, das amizades, fala dos ideais sociais, políticos, humanitários, tá? Nós, né, então, eu sou uma pessoa idealista, eu posso ver na minha casa 11. Como é que eu sou nos amigos? Posso ver na minha casa 11, tá? A mesma coisa de uma empresa, né? Como que ela lida, por exemplo, será que é uma empresa que se preocupa com questões fraternas, de solidariedade? E a casa 12, para nós, é a casa do autoconhecimento, da espiritualidade, da conexão com o divino. Casa 12 também fala de solidariedade, de caridade. Será que eu sou uma pessoa caridosa, gosto de ajudar os outros? Isso é a casa 12. Bom, então, resumindo, Ju, de tudo isso que a gente conversou, a impressão que eu tive é que realmente morar aqui vai ser muito bom, né, pro crescimento espiritual, a alma da pessoa, a gente fala em alma também, acho que as coisas se entrelaçam, o mapa astral também é isso. Vai ser bom morar aqui então, né, essa impressão que eu fiquei. O que tu poderia nos dizer resumindo tudo isso? É exatamente isso, né, essa impressão de que aqui as pessoas vão encontrar vida, e o arquétipo de leão é isso, é a vida.